Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Estatística Aplicada à Educação. Nesse vídeo eu quero colocar algumas ideias, algumas informações a respeito da atividade de estudo 1 desse segundo semestre. É a primeira atividade avaliativa que vocês irão realizar, tá? É acerca da temática que nós estamos estudando, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Então aqui eu trago 4 questões para vocês realizarem nessa atividade de estudo 1. Tá? Então, ela pode ser realizada em dupla e deverá ser postada em PDF até o dia 24 de agosto de 2020, às 23h55. Ou seja, vocês têm uma semana para realizarem essa atividade avaliativa, que terá peso 10. As soluções elas podem ser digitadas ou anexadas às digitalizações de imagens com as respostas. Para isso, eu sugiro que vocês utilizem o formulário padrão em Word disponibilizado no Moodle, tá? Então vocês lá na plataforma, na nossa disciplina, vocês vão encontrar um formulário padrão, no qual vocês podem colocar os nomes de vocês. Se vocês realizarem dupla, cada um preenche aqui uma das linhas, pode ser realizado individualmente também, tá? E aqui as respostas das 4 questões, ok? Então vamos comentar um pouquinho sobre as questões e então você já tem disponível um formulário para preenchê-las, ok? Bem, questão número 1. O gráfico abaixo representa os pontos de 0 a 100 que cada aluna de uma equipe fez no final da competição de ginástica. Então aqui vocês têm um gráfico de colunas e tem algumas informações a serem analisadas. Em seguida, vocês vão responder três questões. Então, item A, qual é o total de pontos conquistados pela equipe? Escreva 2 informações que o gráfico fornece sobre essa competição. E item C, determina a média de pontos da equipe. Então essa questão tem peso 2, é uma questão relativamente simples e que envolve então o conceito de somatório, o conceito de informações, interpretação de gráficos e do conceito de média aritmética. Okay? Questão de número 2, também com peso 2. Lucas e sua irmã estavam jogando dardo. Em 10 jogadas, o Lucas fez os seguintes pontos assinalados no tabuleiro abaixo com um X. Então, aqui vocês encontram as 10 marcações e com essas informações vocês vão responder 4 itens. Item A, qual é a média desses resultados? Item B, qual é a moda desses resultados? Item C, qual é a mediana? E item D, em uma próxima jogada o resultado foi 13. A média aumentou ou diminuiu e quanto? Okay? Então, essas 2 questões iniciais elas tratam desse conceito de medidas de tendência central, média, moda e mediana. Okay? Questão de número 3. Em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Vejamos as marcas obtidas por 3 deles. Então, atleta Caio realizou esses 4 saltos, um em 45 centímetros, um em 68, um em 52 e um em 19. O atleta Tobias realizou esses 4 e o atleta Robson realizou esses 4 saltos, ok? Então, a partir dessas 3 informações, desses 3 atletas, eu gostaria que vocês respondessem as 2 questões abaixo. Quais ou qual deles obteve a melhor média? Tá? E item B, qual deles foi o mais regular? Justifique sua resposta. Então, a questão de regularidade, principalmente o item B, ele já trata então de uma outra medida, não uma medida de tendência central, mas sim de uma medida de dispersão. Então, eu sugiro que no item B você determine ali a variância e o desvio padrão, ok? Bem, e o item 4, que é uma questão um pouco mais elaborada, que envolve uma questão de uma proposta de ensino e terá peso 4. Então, elabore uma proposta de trabalho com a temática medidas de tendência central para uma turma dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vocês vão elaborar uma proposta que envolva as medidas de tendência central, média, moda e ou mediana. Então, você pode trabalhar as 3, pode trabalhar 2, pode trabalhar uma ou pode trabalhar nesse contexto, tá? Das medidas de tendência central. As medidas de dispersão não precisam ser vinculadas a essa proposta, ok? Bem, então vocês vão ter um roteiro ali a seguir e que eu gostaria que vocês preenchessem. Então, a proposta de trabalho com estatística nos anos iniciais, o tema medidas de tendência central. Os dados desse quadro, eles deverão ser fictícios. Vocês não vão fazer uma aplicação, apenas
a elaboração de uma proposta. Então eu gostaria que vocês colocassem um nome fictício de escola, de cidade, local, do campo de aplicação da proposta e o estado, ok? Como se fosse realizar um estágio vinculado a essa proposta. A turma dos anos iniciais, o qual vocês vão aplicar, será a turma do primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano. Então, toda a proposta ela vai ter que estar vinculada à idade dessas crianças, que é o próximo item, tá? Então, se você sugere que seja realizado por crianças do quinto ano, tem que estar vinculado à idade dessas crianças, ok? O professor regente pode ser vocês duas, ou um só da dupla que vai realizar essa atividade, tá? Ou o nome do professor fictício, ok? O horário do início e do término da aula. Se será a manhã toda, se será uma manhã e uma tarde, se durar mais de algum tempo, tá? Vocês vão especificar com bastante clareza o início e o final da aula, ok? Então, após esse breve cabeçalho de informações, eu gostaria que vocês colocassem o objetivo geral, que será apenas um, mas que vocês devem digitar iniciando com o verbo, tá? Então, o objetivo geral dessa tua aula, que tem como temática uma ou mais das medidas de tendência central. Os objetivos específicos, no mínimo 3, então eu elenquei aqui 3 tópicos, pode ser 4, 5, a quantidade vai ser escolhida por vocês, mas no mínimo 3. Todas relacionadas, então, com o objetivo geral. O eixo norteador, ele já está aqui, não precisa mexer, tá? É tratamento da informação, medidas de tendência central, ok? A atividade desenvolvida, daí aqui é uma informação, tá? Apenas uma atividade coletiva vai ser realizada e uma atividade lúdica, que deve constar na sua proposta, explicar como cada uma será desenvolvida nos campos abaixo. Então, aqui é como se fosse um título e os subtítulos em seguida. Então, serão 2 atividades, uma pensando no coletivo da turma e outra pensando na questão individual. Então, na atividade coletiva, é apenas uma atividade que poderá ser realizada em pequenos grupos ou com todas as crianças ao mesmo tempo. E que não seja individual para depois inserir um mural, por exemplo. Okay? Você pode pensar no mural, no varal, num banner que será elaborado pelas crianças, mas que seja então uma atividade coletiva e que trabalhe os conceitos de média, moda e ou mediana, ok? E por fim, eu gostaria que vocês colocassem uma atividade lúdica vinculada a essa proposta. Então, apenas uma atividade que possibilita a criança a socialização de forma lúdica sobre a temática abordada, porém com uma intencionalidade. Por exemplo, eu vou trabalhar nessa questão de atividade lúdica, questões de música, dança, dramatização livre, jogos, tá? Manipulações de objetos. Então ali vocês vão especificar a proposta e qual é a intencionalidade, ok? E por fim, vocês também vão colocar os materiais necessários. Então, vocês vão escrever as 2 atividades, ok? E elencar então os materiais que vão ser utilizados. Por exemplo, precisa de lápis de cor, de cartolina, de que objetos lúdicos e palpáveis que as crianças vão ter que utilizar para desenvolver as atividades, ok? E as referências, caso vocês venham a utilizar alguma referência, alguma teoria, para que se embase na estrutura do seu texto, ok? Exclua todas as orientações em vermelho quando encaminhar a atividade estudo 1. Então, tudo que está em vermelho são orientações a vocês. E o vídeo aqui explicando também sobre algumas dificuldades, algumas dúvidas que surjam, claro, na realização dessa atividade. Qualquer coisa, eu vou deixar disponível um fórum para que vocês coloquem as suas dúvidas, postem as dificuldades na realização dessa tarefa, e assim nós vamos trabalhando. E no dia 24, então, vocês postam a resolução das 3 questões, que são atividades de cunho mais matemático, que envolve o conceito de média, moda e mediana, e a proposta na qual vocês vão abordar o conceito de média, moda e ou mediana. 1, 2 ou até mesmo as 3 nessas atividades, ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado e utilize então para isso, para a resposta das suas questões da atividade estudo 1, esse formulário. Então aqui vai ter os espaços para vocês demarcarem as soluções, tanto da questão 1, 2 e 3, e da questão 4 tem aqui o arquivo completo para vocês irem tirando as anotações em vermelho e preenchendo com as suas soluções, ok? Qualquer coisa estou à disposição e vamos pensar então numa proposta
que possa ser utilizado lá nos anos iniciais, em turmas do 1º ao 5º ano. Ok? Um forte abraço, uma boa semana a todos, bons estudos e até mais!